A história está aqui hoje em Gerais ou Gerasa, na Jordânia. Essa cidade é uma cidade romana, considerada a melhor cidade em conservação. O Arco do Triunfo, chamado também do Arco de Adriano, foi construído em homenagem à estadia do imperador romano Adriano em Gerasa durante o inverno de 129 d.C. O Arco de Adriano tem 11 metros de altura, é um dos maiores arcos conhecidos do Império Romano. Originalmente fazia parte de um projeto de expansão da cidade, porém o projeto não foi concluído totalmente e o Arco do Adriano permaneceu como um monumento independente. Sua construção exibe a habilidade dos antigos arquitetos romanos. O arco tinha uma função simbólica de poder e conquista e servia para lembrar a glória do Império Romano. Além de marcar a entrada sul da cidade, era um símbolo de poder e conquista comumente utilizado para celebrar vitórias militares e a presença de líderes imperiais. Também servia para lembrar a benevolência do imperador em relação às cidades conquistadas. Hoje o Arco do Adriano é um testemunho impressionante da história e grandeza de Gerais. Gerais ou Gerasa, ela faz parte da Decápolis. Decápolis é uma aliança de 10 cidades. No grego, Deca significa 10 e Polis significa cidade. O nome também aplicava-se à região onde concentrava a maioria dessas cidades. Boa parte do território de Decápolis está localizado na Jordânia. Os evangelhos relatam que Jesus esteve algumas vezes no território de Decápolis. Mateus nos informa que multidões vindas de Decápolis seguiam Jesus, e Marcos descreve que Jesus viajou por esse território gentio em muitas ocasiões. Gerasa é uma cidade com mais de 3.000 anos de história, localizada no norte da Jordânia. A descoberta de seu sítio arqueológico se deu por um acadêmico alemão no ano de 1908. Os habitantes árabes semitas mais antigos que habitavam na área durante o período pré-clássico do primeiro milênio chamavam a sua aldeia Garshu. Os romanos posteriormente helenizaram o antigo nome árabe de Garshu para Gerasa, e a Bíblia refere-se à região dos Gerazenos. No fim do século XIX, os habitantes árabes e os rurais transformaram a Gerasa romana em Gerais árabe. Logo na entrada, a gente encontra aqui a igreja dos Marianos e ainda tem o resto de mosaicos aqui. Vem ver. Segundo a inscrição perfeitamente conservada encontrada na igreja, esta foi construída em 570 d.C. sob o episcopado do bispo Mariano, que deu o nome à igreja. Aqui nós podemos ver ainda escritos em grego, porque o Império Romano falava grego. E nós vemos ali a descrição em grego, ali no mosaico. Grande parte do piso de mosaico permanece intacto. Assim podemos ver o exemplo típico de piso das igrejas bizantinas. A igreja fica entre dezenas de tumbas subterrâneas dos séculos I e II e provavelmente foi construída por invasores que ocuparam as ruínas do hipódromo nos séculos VI e VII. Vamos entrar aqui no hipódromo, onde tinha a corrida de cavalos aqui dos romanos. Essa parte aqui é do estábulo. Então nós vamos entrar ali para conhecer. Pensa-se que os invasores que ocuparam as ruínas do hipódromo, que eles eram um grupo de artesãos, ceramistas e tintureiros. 3 recintos do hipódromo foram convertidos em alojamentos com pisos de mosaico e uma inscrição enfeitada com pássaros. Pensa-se que esta era a residência de um diácono chamado Elias. A casa do diácono foi então abandonada no início do século VII, há mais de um século antes da igreja ser destruída pelo terremoto de 749 d.C. A história do local remonta à idade da pedra e do bronze, pois alguns objetos foram encontrados na área. Em 332 a.C., o exército de Alexandre o Grande conquistou a região durante o período helenístico e os períodos romano e bizantino posteriores. A cidade era conhecida como Gerasa. Foi controlada durante alguns anos por Alexandre Janeus, o rei Asmoneu. Gerasa tornou-se parte do Império Romano, período durante o qual a cidade viveu a sua idade de ouro nos séculos I e II d.C. A importância da cidade continuou sob o Império Bizantino, até que os persas chegaram e destruíram parte da cidade, pouco antes do Império Romano. Os exércitos muçulmanos tomaram conta e manteve alguma importância durante o início do período islâmico, até o grande terremoto de 749 d.C., que destruiu grande parte do norte da Jordânia. Bom, gente, por hoje é só. Mas não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal
canal, apertar o sininho e compartilhar, porque a história está aqui. Beijos!